eu li. Ou eu posso dizer, yes, I read it this morning. Eu li hoje de manhã. Ou, yes, I have read it several times. Sim, eu li várias vezes. Você notou a diferença entre a segunda e a terceira resposta? A primeira está no passado simples. I read it this morning, porque eu disse quando aconteceu. E a terceira indica uma ação repetida no passado. I have read it several times. Não define exatamente o tempo. Ok? Vamos ao past perfect. O past perfect já se parece mais com uma forma verbal que nós temos em português, o nosso chamado pretérito mais que perfeito composto. Que nome complicado, né? Mas é aquela expressão que dizemos, eu tinha ensinado o verbo em inglês, eu já tinha feito alguma coisa. Então, a tradução fica exatamente assim, I had taught the English verb. O importante é saber que essa estrutura verbal é usada para indicar uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. I had taught the English verb before the test, but the students forgot. O terceiro tipo de estruturação verbal em inglês é com um verbo modal, the modals. Vamos ver esses exemplos. I can teach the English verb. I could teach the English verb. I may teach the English verb. E aí por diante, né? I might, I will, I would, I must, I should. O que exatamente significa usar um modal? Os modais dão ideias de probabilidade, possibilidade, quer dizer, eles permitem ao falante interpretar elementos não temporais em um evento. São usados também para dar conselhos, fazer suposições, fazer promessas. Quando eu digo, you should go to the doctor, eu estou dando um conselho. Você deveria ir ao médico. Quando eu digo, take an umbrella, it may rain, eu estou fazendo uma previsão, pode chover. Já se digo, don't worry, I will pay you, não se preocupe, eu vou te pagar. Eu estou fazendo uma promessa. Resumindo, essas três formas de representação dos verbos, nós temos os tempos puros, simples, I teach, I taught, que representam fatos no presente e no passado. Temos os aspectos verbais, os chamados contínuos, os perfeitos, que são sempre formados com um verbo auxiliar mais outro verbo, e indicam uma interpretação temporal de um evento. E, finalmente, temos os verbos modais, que indicam uma interpretação não factual e nem temporal a partir do falante. A voz passiva é uma estrutura muito importante, principalmente na língua escrita. The English verb was taught by the teacher. A voz passiva é uma forma diferente de definir um evento. Ao invés de dizer que the teacher taught the English verb, eu digo the English verb was taught by the teacher. Embora as palavras signifiquem a mesma coisa, no todo a ideia pode ser diferente. Na primeira, o foco está no professor e na segunda, está no verbo. Então, a voz passiva serve para isso, para enfatizar um determinado elemento na sentença. Então, para reforçar tudo isso que vimos sobre os verbos, vamos voltar àquelas nossas sentenças retiradas do nosso poema e vamos analisar os tempos verbais que estão ali, né? As formas verbais. Vamos ver, então? Então, vejam, a primeira, I have traveled. Na verdade, no poema estava lá, I have never traveled. Então, nós estamos sem um complemento ali, porque I have traveled, o verbo travel não vai precisar desse complemento. Mas que tempo está, então, travel? I have traveled.
está no present perfect. Não diz aí quando, só a sentença I have traveled. No poema diz eu nunca, I have never traveled. Um dos usos do present perfect é isso, o dizer algo que aconteceu ou não aconteceu no passado sem especificar um tempo exato. A nossa segunda sentença, your eyes have their silence. Nós falamos muito do verbo have aqui como auxiliar, mas nessa sentença ele está como um verbo comum no present tense. O sujeito, your eyes, plural, então o verbo fica nessa sua forma base, have. Your eyes have, ou they have. Os seus olhos têm o seu silêncio. A terceira, your slightest look will unclose me. Will unclose me. Nós temos aí um modal verb, will. O que indica will? Muita gente entende will como tempo futuro em inglês. Na verdade, não é um tempo, é um verbo modal, mas ele dá sim essa ideia de futuro, porque ele dá a ideia de promessa, de previsão. Né? Então, quando ele diz aqui no poema, your slightest look will unclose me, então sua mais ligeira aparência, né, vai me descerrar, vai me abrir, né? Então, ou me abrirá, me descerrará, isso vai ser uma ação, uma previsão do que vai acontecer no futuro. A outra, I have closed myself. I have closed, eu me fechei, have closed. Não diz quando, não tem, não é importante aí o quando essa ação ocorreu, então usa-se o present perfect. I have closed. Uma outra no presente, no present tense, you open petal by petal. Open, o verbo sozinho, puro ali, present tense. A outra, I and my life will shut. Olha o will novamente. Will shut, se fechará, vai se fechar no, né, very beautifully. The heart of this flower imagines the snow. Veja aqui, nós temos